Saúdo desde já a todos os internautas e telespectadores. Está no ar mais uma edição do Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times. Na edição de hoje trazemos para si o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, para juntos analisarmos a crise que se instalou no partido e no país e propor soluções. Agradecemos desde já por aceitar o nosso convite, presidente. Seja bem-vindo e, como primeira questão, como vai a saúde do MDM? Primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui convosco para interagir e falarmos sobre o nosso país. A saúde do partido vai muito bem. Na tua nota introdutória, a flor da crise, devo dizer que no partido não existe nenhuma crise. Ouvindo uma ideia contraditória não pode significar a existência de crise, porque a democracia é isso. É discussão de ideias, é troca de ideias para encontrar os melhores caminhos. Portanto, no partido não há nenhuma crise. Então, Sr. Presidente, como é que explica, por exemplo, que membros do partido estejam a fazer contestações em praça pública? Cada um tem a sua forma de agir. É bom chamá-los para aqui e pergunta-lhes se pertencem aos órgãos do partido e qual tem sido o seu nível de participação no partido para poder ter as conclusões. E eu, como disse várias vezes, que eu não discuto assuntos do partido fora do fórum do partido. Os assuntos do partido são discutidos dentro dos órgãos do partido. E os que discutem fora, então, não respeitam os seus órgãos. Senhor Presidente, olhando para o processo eleitoral 2024, o MDM considera-se perdedor destas eleições? É preciso olhar para o historial de participação do MDM nas eleições. É preciso olhar para os números na última legislatura e a presente. E fazer a sua avaliação. Quantos deputados tivemos no passado e quantos deputados temos agora? Para ter essa conclusão. E não só, também é preciso verificar o número dos membros das Assembleias Provinciais. Em função disso, tendo os números na mesa e ter a conclusão mais correta. Portanto, o MDM não é nenhum perdedor, porque os números subiram. Agora, se subiram muito ou não, esse é um outro debate. Agora, também é preciso verificar e ver que estas últimas eleições não foram justas nem transparentes. Foram eleições fraudulentas. Houve enchimento. Houve manipulação dos editais. E o MDM sobreviveu nestas circunstâncias. Por isso eu considero que o MDM sobreviveu mais uma vez. De um modo geral, qual é a prestação que faz do MDM nas eleições de 2024? E se calhar até começarmos por olhar para as eleições de 2023. No 2023, nós não estávamos em todas as Assembleias Municipais, mas hoje estamos em todas as Assembleias Municipais. Em 2023, nós tínhamos ganho Dondo e Gorongosa, mas a vitória foi-nos negada. Portanto, eu devo dizer que a participação do MDM em 2023 foi muito boa. Inclusive na cidade da Beira, nós tivemos números elevados dos membros das Assembleias Municipais, mas nos tiraram 4 assentos. Nos tiraram 4 assentos na Assembleia Municipal. Então, para dizer que, enquanto persistir essa má gestão dos processos eleitorais, enquanto persistir esta política de roubar votos, sempre os partidos, em particular da oposição, serão sempre prejudicados. Senhor Presidente, da análise que faz uma avaliação positiva da prestação do MDM no último pleito, mas fazendo uma análise global, o MDM passa da terceira força política do Parlamento para a quarta força política. Quer dizer que o MDM continua sendo o partido com menos assentos no Parlamento. Como é que avalia esta prestação do MDM? Com menos assentos no Parlamento, mas com um número superior em relação à última legislatura. Então, é essa análise a se fazer.
E também é preciso compreender e perceber como é que a segunda força política consegue vencer os números que tem. Portanto, essa avaliação tem que ser global. Não pode ser uma avaliação particularizada e olhando só pela parte negativa. Por isso eu considero que o MDM sobreviveu muito bem e é sabido perfeitamente que muitos comentadores na praça, em particular aqui na cidade de Maputo, diziam que o MDM nem teria um assento na Assembleia da República. Falou-se nisso. Mas nós estamos aqui e temos 8 assentos na Assembleia da República. Portanto, eu considero que sobrevivemos e sobrevivemos muito bem. Senhor Presidente, podemos considerar, ou a praça moçambicana pode considerar o MDM um partido ou não? Um partido que não cresce? É verdade que está a dizer agora que, comparando com a última legislatura, o número cresceu, acho que aumentaram 2, se não estou errada, mais 2 deputados na Assembleia da República, mas tirando estes números, em termos de projeção e pujança do MDM? É difícil analisar na matéria de pujança ou de crescimento de um partido numa situação em que as eleições são conduzidas de uma forma não transparente. É difícil fazer uma avaliação numa situação em que há um enchimento de votos nas urnas. Agora, nós temos que esperar para que haja, de fato, eleições livres e transparentes, onde não haja enchimento, onde não haja manipulação dos editais, para ver, de fato, quem é que vence as eleições. E é sabido perfeitamente que os moçambicanos queriam mudanças. E os números que o partido, no poder que tem hoje, não correspondem à verdade. Não correspondem à verdade. Ganharam a força. Ganharam a manipular os resultados. Portanto, não é justo nem correto, olhando só para o elo fraco, para tentar incriminar. Por isso eu considero que nós fizemos o melhor numa situação muito difícil, numa situação em que todo o processo eleitoral foi muito mal conduzido e houve, de fato, manipulação dos resultados. Está acomodado com a posição em que se encontra agora o MDM? Nunca estaria acomodado numa situação em que somos negados a ter assentos como deve ser. Pela nossa contagem paralela, o MDM devia ter 19 a 22 deputados na Assembleia da República. Inclusive, houve uma organização da civil moçambicana que anunciou que o MDM teria 11 deputados. A uma posição foi feita isso, de acordo com os resultados que eles tiveram e fizeram a sua contagem paralela. Portanto, não estou confortável por aquilo que o Conselho Constitucional determinou como resultados definitivos do MDM. Sr. Presidente, diante desta onda de contestação contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e validados também pelo Conselho Constitucional, todos os partidos políticos apareceram a contestar publicamente estes resultados, menos o partido Frelimo, que foi tido como o vencedor do pleito. Qual é que tem sido ou qual é que era a posição do MDM? Como é que o MDM se posicionou dentro deste contexto de negação aos resultados eleitorais? E como é que o MDM se posicionou para exprimir a sua negação até junto das entidades legais? Quando a CNE anunciou os seus resultados, se não estou enganado, no dia 24 de outubro, na mesma tarde apareci publicamente a negar os resultados. E avancei com uma proposta concreta de que era preciso anular as eleições para que elas sejam repetidas. Caso contrário, que houvesse uma teoria forense para verificar se de fato aquilo que a CNE anunciou corresponde à verdade ou não. Portanto, apareci com essas duas posições. E por último,
manifestei em nome do partido em não reconhecer os resultados anunciados pela CNE. E quando os resultados passaram para o Conselho Constitucional, e quando o Conselho Constitucional anunciou o seu acordo final sobre os resultados, declarei publicamente que não reconhecíamos, porque sentíamos que fomos roubados. E também todo mundo testemunhou de como que foi o processo. Chegou a fazer algum tipo de pressão, como vimos, por exemplo, com o Podemos? Fizemos pressão, fizemos, recorremos. Porque as discrepâncias que a CNE anunciou e as diferenças dos votos encontrados nas 3 urnas de votação, tanto as urnas presidencial, legislativa e das assembleias provinciais, houve uma discrepância significativa. E essa discrepância significativa só tem um único nome, que houve enchimento. E esse enchimento que prejudicou todo o processo eleitoral e beneficiou o Partido Frelimo. O Presidente está aqui a explicar e a falar sobre a fraude eleitoral, enchimentos, e o MDM, como acompanhamos publicamente também, reclamou que perdeu alguns assentos que poderia ter conseguido por causa da fraude na província de Maputo, na Zambésia e a nível nacional. Entretanto, o MDM não perdeu em Sofala. Não perdemos como? O MDM... Também em Sofala fomos roubados. Sim, mas a prestação do MDM em Sofala parece que sempre esteve estável na província de Sofala. Qual é a magia? Como é que se explica que... Em Sofala nós temos as bases sólidas. Em Sofala tem a sua realidade. Mas em Sofala nós fomos roubados. Porque inicialmente a CNE anunciou que tínhamos 2 assentos. Quando o processo foi ao Conselho Constitucional, saímos de 2 para 3. Mas de uma forma geral, em Sofala também fomos roubados. Em Sofala fomos prejudicados. Portanto, aqui não há uma magia. A única magia, talvez, pode falar, é da forma como nós conseguimos consolidar a nossa presença na cidade da Beira. Mas não é suficiente. E o que é que está a falhar para que esta consolidação na cidade da Beira aconteça também em outras cidades ou províncias do país? Eu penso que não há nenhuma falha. O que acontece de fato é que nas outras zonas a presença policial, a manipulação é mais forte e mais evidente. É só isso. Mas, Sr. Presidente, o MDM já tinha, por exemplo, em outros pleitos, conseguido outras cidades. Recordo-me, por exemplo, da cidade de Nampula. Não só Nampula, Quelimane, Gurue. Sim, eu falo da cidade de Nampula porque em algum momento poderei recuar para um momento da história do MDM relacionado com a cidade de Nampula. Mas eu queria perceber o que é que está a falhar agora que não consegue chegar a ter esta mesma presença em outras cidades. A presença nós temos tido. É só ver que nós fizemos uma campanha muito brilhante na província de Nampula. Fizemos uma campanha muito brilhante na província de Zambésia, em todo o país. Eu tive o privilégio de andar em todas as províncias. Fizemos campanha. Mas não tivemos capacidade de impedir os enchimentos nas urnas. E são esses enchimentos nas urnas que prejudicam-nos. Como é que então explica que, por exemplo, neste pleito tenha sido ultrapassado pelo Podemos, que era um partido até então sem muita expressão, ou sem nenhuma expressão? A história em si já relata, todos sabem perfeitamente como é que o Podemos chegou aí, e agora cabe ao Podemos, ao longo de 5 anos, para provar se mereceu essa votação ou não. Quando diz que todos sabem como é que o Podemos chegou, está a falar da aliança que fez com Venâncio Mondlane e o capital político que se considera que Venâncio Mondlane tem? Claro, todo mundo sabe que foi isso. Todo mundo sabe que foi isso. Agora não cabe a mim aqui nessa entrevista fazer isso como uma tese, como um caso de estudo. No entanto, o tempo em si ditará
para os próximos 5 anos o que vai acontecer. E considerando este capital político que acabou de reconhecer, em algum momento o MDM pensou numa aliança com o Venâncio Mondlane? Eu sei muito bem que no pleito de 2023 e 2024 o MDM, posso assim dizer, acenou positivamente para uma aliança com a Renamo. Em algum momento chegou a pensar numa aliança com o Venâncio Mondlane? Bem, no passado nunca pensámos nisso, porque também as alianças não se discutem sentado como aqui estamos a fazer. As alianças são estudadas fora dos micros e fora das câmaras, né? Entanto, não houve nenhuma discussão em relação a isso de uma aliança possível. E neste momento, por exemplo, Venâncio Mondlane está a ser um partido político e desfez a sua aliança com o Podemos. Pensa em recuperá-lo, sendo um partido que passou, um político que passou pelo MDM? A nossa lei dos partidos e a militância num partido político é um ato voluntário. Portanto, um cidadão tem o direito de escolher o partido que pretende aderir. É só isso que posso dizer. E continuando a olhar para a situação do partido MDM, há um grupo de membros do MDM na Beira que acusa a sua liderança de negociar assentos parlamentares com a Frelimo. Isto constitui a verdade? Não constitui a verdade. Como que eu ia negociar assentos? Com quem ia negociar? Com quem ia negociar assentos? Com quem? Com quem eu ia negociar assentos? Será que todos os partidos que subiram os assentos e baixaram, negociaram? Eu simplesmente segui os trâmites legais. Nós recorremos junto ao Conselho Constitucional, recolhemos editais ao nível nacional e entregamos ao Conselho Constitucional para efeitos de decisão final. Portanto, pode garantir, sem nenhuma margem de dúvida, que não houve nenhuma negociação para este aumento, por exemplo, que houve de aumento de assentos no Parlamento? Não houve nenhuma negociação. E nunca fiz nenhuma negociação. Entretanto, o partido esteve envolvido nas reuniões com o antigo presidente, o presidente cessante Filipe Nyusi, e agora também com o atual presidente Daniel Chapo. Pode contar-nos mais ou menos a tônica das conversações? Não há conversações, é um diálogo. Eu não gosto de usar a palavra conversações, porque conversações significa sentar e fazer troca. É um diálogo, É preciso avaliar em duas circunstâncias diferentes. Houve tentativa do primeiro diálogo entre os candidatos presidenciais. E vocês sabem qual foi a posição que eu tomei nessa reunião. Sim. Eu disse que não havia condições de um diálogo dos candidatos, faltando um na sala. Depois isso foi secundado pelo presidente da Renamo. E surgiu esse novo modelo de diálogo dos partidos com assento na Assembleia da República. E nesse diálogo que está sendo desenvolvido, tem como único objetivo de promover as reformas no país. Porque os moçambicanos, queiramos ou não, falaram bem alto no dia 9 de outubro que querem mudanças. E as mudanças só se podem concretizar em Moçambique com reformas concretas. Entanto, nós estamos a dialogar para estabelecer os termos de referências para que haja, de fato, reformas no país. Nós queremos ter reformas ao nível da Constituição da República, reformas ao nível do pacote eleitoral, reformas sobre várias políticas públicas, como da educação, saúde, habitação, exploração e gestão dos nossos recursos, reformas na política fiscal e em outros campos. Porque essas reformas são necessárias para criar condições para que os moçambicanos possam ter confiança no sistema político multipartidário que estamos a construir.
E também as reformas visam para mitigar o sofrimento das nossas populações. Os moçambicanos podem ter, então, alguma esperança no que há de vir destas conversações ou destes encontros? Tem que ter confiança, porque nós estamos a estabelecer os termos de referência. Depois, todos nós seremos chamados para participar num debate, para chegarmos todos à mesma conclusão e todos estamos direcionados para o mesmo objetivo. Ao nível da Constituição da República, temos que discutir e falarmos abertamente se este modelo de governação satisfaz ou não os moçambicanos. Se o chefe do Estado tem de continuar com todos esses poderes absolutos que tem. Se nós queremos continuar a ter um sistema judiciário a ser manipulado e controlado pelo poder político. E aqui eu devo dizer que nós, do MDM, queremos ter um sistema judiciário independente do poder político. Queremos ter um sistema judiciário que tenha a independência administrativa e financeira. O que nós queremos é que os tribunais indiquem os seus presidentes através dos respectivos pares de juízes. É que não haja uma nomeação política. E também temos a questão da política fiscal. Temos de discutir se o IVA tem que continuar a ser 16%. Nós defendemos para a redução do IVA como uma forma de reduzir o custo de vida. Hoje a nossa população está a reclamar pelo custo de vida. Até se mobiliza para encerrar centros comerciais por causa do custo de vida. Mas isso não é a solução. Os preços no mercado, os preços dos produtos no mercado, só podem reduzir através das reformas fiscais. Isso significa através da redução dos impostos. Porque onde vem a fonte dos produtos para pôr no mercado? Se aqui no meio não reduzimos as taxas, não reduzimos os impostos, os preços continuarão sempre altos. Portanto, é esse debate que os moçambicanos devem desenvolver e chegarmos a uma conclusão. Portanto, Sr. Presidente, diz que os moçambicanos podem ter esperanças. Quer dizer que acredita que estas propostas apresentadas pelo MDM e outros partidos no diálogo presidencial serão acolhidas pelo Presidente da República, que atualmente chefia também o Partido Frelimo? Não há alternativa. Eu tenho dito várias vezes, se Moçambique não seguir o caminho das reformas, corremos o risco de entrar numa situação de caos e anarquia. E se a gente atingir níveis de anarquia, estaremos a criar dois cenários possíveis. Um cenário de um golpe de Estado, típico de Zimbábue, em que tu mudas o presidente e reforça o partido no poder. E outro cenário é dos militares assumirem o poder de fato e passamos a ter uma ditadura militar. E as nossas liberdades ficarão reduzidas. É por isso, vamos todos abraçar para as reformas. E o MDM está confortável, na sua pessoa, está confortável em prosseguir com este diálogo político presidencial sem um dos, ou o maior rosto da contestação popular que Moçambique viveu desde a realização das últimas eleições? O espaço está aberto para todos. O espaço está aberto para todos de participarem no diálogo. O presidente recebeu um convite formal. Não acha que os outros moçambicanos também, para que façam parte, precisariam receber um convite? Esse debate estamos a desenvolver, não estamos a decidir de uma forma definitiva qual vai ser o verdadeiro pacote das reformas. Estamos simplesmente a estabelecer os termos de referência. E depois entrar uma fase em que todos vão participar. Há um entendimento generalizado, e já trouxemos aqui para o Moscast vários analistas que
defendem que os acordos políticos sempre falharam porque eram assinados entre partidos e os benefícios eram apenas para os partidos políticos e se esqueciam da maior parte dos moçambicanos. Podemos, de facto, esperar que o resultado destes encontros possa se refletir, em definitivo, na vida dos moçambicanos? O que nós estamos a procurar estabelecer, de fato, é um compromisso político, não é como um acordo como tal. Um compromisso político que o país precisa ter reformas e as reformas devem ser feitas nestas e naquelas áreas. E depois temos que envolver toda a sociedade para a sua discussão. Então nós não vamos trazer aqui um produto totalmente acabado. O produto acabado deve resultar num debate nacional inclusivo. Essa é a nossa proposta. Então nós não vamos assinar um compromisso e dizer que já é isto, ponto final. Porque nós temos que evitar a polarização da política moçambicana. A polarização da política moçambicana no passado demonstrou que não funcionou. E hoje não podemos repetir o mesmo cenário. Então nós temos que criar condições para que haja de fato um debate político nacional inclusivo que envolva partidos políticos, sociedade civil, comunidade religiosa, inclusive todos aqueles que fazem parte das manifestações devem participar nesse debate e ninguém deve ficar fora. Esse tem sido o nosso posicionamento e continuaremos a defender esse posicionamento. E os membros do partido MDM têm conhecimento ou são consultados, por exemplo, antes de ir a estes encontros sobre a abordagem que o partido deve tomar? Eu sou o presidente do partido político e quando assumi a liderança do partido, assumi de que ia defender os estatutos e o programa do partido. E também tivemos um manifesto eleitoral que foi aprovado no Conselho Nacional do Partido. Então, de tudo que estou a discutir está dentro desse cariz. Então, não estou a discutir nada fora do manifesto eleitoral do partido. Mas tem comunicado com os membros? Com os órgãos do partido. Certo. Senhor Presidente, o partido MDM, a quando da sua fundação, teve na sua liderança o falecido Davis Simango, que é seu irmão, e logo após a sua morte assumiu o poder dentro do partido. Isto poderia ser um sinal de que o partido MDM é um partido de família ou de irmãos? Eu ouço esse debate há muito tempo. E infelizmente todo mundo só olha para o MDM, olha para os irmãos Simangos, depois cá fora esquecem do que está a acontecer. Quando tivemos o primeiro governo de Moçambique, havia ministros que eram irmãos. Até hoje ninguém comenta. No governo de Chissano, houve ministros que eram irmãos. Chissano, Guebuza, todos esses. E hoje se ir para a Assembleia da República. Assembleia da República. O que está acontecendo na Assembleia da República aí? Por que vocês não comentam? Por que vocês não falam? Por que vocês não questionam? Nós estamos a falar com um partido da oposição que propõe mudanças. E como é que, por exemplo, o partido MDM vai discutir mudanças ou propor mudanças até no sistema governamental, propor que se combata o nepotismo, se dentro do partido há esta percepção de que o MDM é um partido familiar? Mas família como? Quem tem o Lutero Simango? E quem mais está lá que é a família do Lutero Simango? Quem mais está lá? Pelo menos a cadeia governativa do Lutero partido. Simango é o único. Mas foi fundado... Eu não tenho outro irmão, sou o único. Sim, mas foi fundado também pelo seu irmão. E logo a seguir... Todos participamos na fundação do MDM. Todos somos políticos. Será que a lei proíbe 12 irmãos fazerem parte do mesmo partido político? Há uma lei que proíbe isso? Senhor Presidente, sabemos muito bem que o edil da cidade da Beira, quando das eleições internas, tentou avançar para uma candidatura
em que ia concorrer juntamente com o presidente Lutero Simango. E em algum momento recuou desta intenção. Houve algum arranjo interno e mesmo para cimentar a ideia de que só a família Simango é que pode presidir o partido MDM? Estou a ouvir, sigo. Eu concluí no Congresso para ser presidente do partido. Houve uma campanha interna em que vocês todos acompanharam. Eu era o rosto da minha campanha. E havia outras 2 candidaturas. E fomos ao Congresso e eu fui eleito. Portanto, eu não vejo essas inovações que estão sendo feitas aqui. Com que objetivo? Não sei. O antigo deputado Elias Impiri teria afirmado em alguns órgãos de comunicação social que o partido do MDM é um partido de amiguismo que está a ser gerido ao telefone, não há, por exemplo, consultas aos órgãos sociais. Quer reagir em torno desta alegação? Sobre o regime do funcionamento do partido, já disse várias vezes que eu não vou responder numa conferência de imprensa. Eu respondo os assuntos do partido dentro dos órgãos do partido. Senhor Presidente, voltando mesmo para a questão do seu irmão, sente que a morte de Davis Simango em algum momento pode ter fragilizado a presença do MDM em Moçambique? Os líderes são sempre líderes. E a particularidade do saudoso presidente Davis Simango, além de ter sido presidente do partido, era presidente e fundador do partido. E sempre quando desaparece um líder, há sequelas que ficam aí. Né? E agora estamos a ultrapassar, a superar. É por isso que saímos dos 6 deputados para 8 deputados. Os números das assembleias dos membros, o número dos membros nas assembleias municipais subiu. Talvez não de uma forma geométrica, mas subiu de uma forma aritmética. Os números dos membros das assembleias provinciais também subiu. Então, estamos a superar. Davis Simango não foi a única perda que o MDM teve. Antes, também perdeu Mahmoud Amurane. Entretanto, Mahmoud Amurane perde a vida num cenário também de muita polêmica, em que já se falava de uma possível saída para a criação do seu partido. Esta perda também de Mahmoud Amurane pode contribuir ou pode ter contribuído para que o MDM não cimentasse a sua posição na cidade de Nampula? Eu penso que essa parte deixemos para os historiadores. Cabe aos historiadores de estudarem os fenómenos e trazer-nos resultados. Eu estou preocupado do presente para o futuro. Esse é o meu foco. Porque se eu quiser estudar a história do Amurane, temos que trazer vários antecedentes, como é que ele entra no MDM, qual tem sido o seu desempenho. Então, isso cabe aos historiadores. Depois trazer-nos os fatos na mesa, né? Sonha em chegar, de facto, à Ponta Vermelha? Todos que correm as eleições presidenciais trabalham para efeito. Entanto, nós já tentamos fazer no passado e agora temos que organizar o partido para os novos embates. E quando chegar a altura, pergunta-me se ainda estou a sonhar ou não. E terei a resposta na altura. E pensa agora em deixar a presidência do partido? Ainda estou aí no exercício do meu mandato. Ainda não estamos no fim. Deixa-me continuar a trabalhar e quando chegarmos na altura, talvez terei uma resposta mais correta para dar. Nunca devemos colocar a carroça à frente dos bois, né? A vida tem as etapas, então vamos cumprir todas as etapas. Senhor Presidente, nesta legislatura decidiu não entrar para a Assembleia da República como deputado. O que terá imperado para esta decisão? Gostei muito da forma como colocaste a pergunta. E ainda bem que sabe que tomei uma decisão pessoal. Já no passado, ainda quando estava vivo o saudoso presidente,
eu teria manifestado o interesse na altura para não voltar para a Assembleia da República. Mas, para a decisão da direção do partido, regressei para a Assembleia da República. E agora decidi pessoalmente não regressar por 3 razões. A primeira razão é que eu dei e tinha que dar na Assembleia da República. Foram 25 anos ao serviço da Assembleia da República. 25 anos em defesa dos interesses dos moçambicanos. E a segunda razão, quando nós estamos numa área, muitos anos, chega uma fase em que deixamos de fazer as coisas por lógica. Passamos a fazer a coisa de uma forma mecânica, né? E não é bom. Então, depois deixei. E a terceira razão, deixei porque quero dedicar mais tempo ao partido. Entretanto, há um entendimento na praça de que tenha tomado esta decisão por sentir que não tem uma pujança política para continuar no partido dentro da Assembleia da República, sobretudo num cenário em que se projetam também novos atores. É verdade que a decisão foi antes mesmo desta entrada do Podemos. Bem, é a opinião das pessoas. As opiniões são respeitadas. Será os que estão na Assembleia da República há mais de 30 anos têm da pujança? É a análise que cada um faz. Cada um é livre de fazer a análise. E o que é que o partido Podemos, melhor, o partido MDM pode ou pretende oferecer nos próximos anos aos moçambicanos, sobretudo numa altura em que, como disse no princípio, passou de terceira força política parlamentar para a quarta. Parece que, apesar de ter aumentado o número de deputados, mas ao invés de se projetar para uma posição melhor, continua na última posição na Assembleia da República. O que é que os moçambicanos podem esperar do MDM? Bem, tem que esperar o MDM, aquele sempre que defendeu e continua a defender uma visão de Moçambique para todos. Nós continuamos a defender de uma inclusão nacional, continuamos a defender para que haja de fato a separação efetiva dos poderes políticos. Tanto o MDM continuará sempre a defender aquela sua linha ideológica, né? E sempre defendendo os interesses nacionais. E também tenho a plena consciência que no período em que nós estamos hoje, estamos numa situação muito difícil, com o sofrimento do povo moçambicano, com a saturação que os moçambicanos têm da governação da Frelimo e também com as ideias populistas que aparecem na praça. O populismo está a tomar conta das nossas mentes. É um desafio. Entanto, o MDM tem que ter capacidade de não ser um partido populista, mas ser um partido que procura trazer soluções para os problemas do povo moçambicano. Nós não podemos ir à praça pública vender sonhos. Temos que ir à praça pública com ideias bem claras em como resolver os problemas. E é por isso avancei aqui com a ideia clara que o custo de vida se resolve com a revisão, com a reforma da política fiscal, reduzindo e baixando os impostos. O problema da educação se resolve quando o governo ganhar a coragem de dizer: a partir de hoje, os filhos dos ministros passam a frequentar escolas públicas e não frequentarem as escolas privadas. Para resolvermos o problema de saúde, passa necessariamente com os ministros decidirem, a partir de hoje, quando um ministro, quando um chefe do Estado tiver dores de cabeça, dores de dente, não precisa de deslocar para a Índia ou para a África do Sul. Tem que ir para o Hospital Central de Maputo. É assim como se resolve os problemas do povo. E o MDM considera que consegue ser ainda uma alternativa viável para os moçambicanos, uma alternativa política? Pode ser.
Se nós olharmos para a governação municipal, qual é o município que está sendo bem governado no país? Qual é o município? E quem está a governar? E a governação que o MDM teve na cidade de Quelimane, na cidade de Nampula e Gurue, os outros apareceram. Estão a fazer melhor que o MDM? Não. Então nós temos políticas boas de governação. E as políticas de governação se fazem com pessoas honestas, com as pessoas capazes e com uma visão bem clara de servir às populações. E no MDM temos essa capacidade. Agora, nós não podemos envergar para o caminho do populismo. Eu não posso ir para uma avenida dizer, ou para um distrito dizer, que eu vou trazer avião para cada pessoa. Isso não vou fazer. Estaria a mentir. Agora, temos de encontrar soluções adequadas para resolver os problemas da nossa população. E atualmente, de uma forma urgente, quais é que seriam as soluções para, por exemplo, Moçambique ultrapassar a crise que vive atualmente? É a revisão da política fiscal. Nós temos que baixar o IVA. Não basta baixar o IVA. Também temos que baixar o IVA na comercialização dos combustíveis. E nós sabemos que os combustíveis é que fazem correr a nossa economia, que fazem andar a nossa economia, é que faz circular os nossos produtos. Portanto, vamos baixar o IVA na comercialização dos combustíveis. Baixar num parâmetro de seja 10%. Como uma forma de dinamizar a nossa economia. Vamos criar condições para que se possa produzir comida em Moçambique. Em Moçambique não estamos a produzir suficiente para alimentar o nosso povo. Vamos fazer com os nossos próprios produtos nacionais para transformar a nossa economia e criar o nosso próprio mercado. O nosso mercado nacional tem que ser criado com os produtos nacionais. Mas para isso é preciso criar condições de incentivos. Não faz sentido hoje que Mozal continue a exportar 100% do seu produto, dos lingotes de alumínio. Deixa 10, 15, 20% aqui para poder criar uma indústria local. Vamos transformar os nossos recursos naturais aqui dentro do país. Esses são os caminhos que nós defendemos. E vamos continuar a defender isto. Agora, ir para um caminho de 100% populismo, estaremos a enganar o nosso povo. Desde o dia 21 de outubro que Moçambique assiste a uma onda de contestação sem precedentes. O que Moçambique está a viver atualmente é um cenário de manifestações jamais vistas desde a história do país. Falo de Moçambique independente. Até este momento há relatos de bloqueios em algumas vias, bloqueios na Estrada Nacional número 1, bloqueios nas vias que dão à Ponta Douro, por consequência também à África do Sul. É uma contestação generalizada desde o processo eleitoral, que iniciou primeiro com o argumento de contestação dos resultados eleitorais, mas mais tarde as mensagens foram trazidas como uma contestação sobre o custo de vida, que esteve aqui a fazer menção, e tantos outros males que enfermam o nosso país. Se entrasse neste momento para a política, se estivesse a entrar hoje para a política ou para a Assembleia da República, quais é que seriam as estratégias ou os caminhos que iria traçar para uma reconciliação nacional? Reconciliação nacional. Quando nós falamos da reconciliação nacional, tem sido sempre numa forma muito tendenciosa. No passado, a reconciliação entre a Frelimo, o governo da Frelimo, com a Renamo, e não do todo o povo moçambicano. E hoje há uma tendência de priorizar a nossa política. A polarização da política moçambicana não faz bem para o desenvolvimento da sociedade moçambicana.
Porque nós temos que construir uma sociedade dialogante, uma sociedade tolerante, uma sociedade inclusiva. Nós temos que criar condições para que a nossa economia possa gerar oportunidades de emprego para os nossos concidadãos e criar um ambiente de partilha das nossas riquezas. Entanto, o Parlamento tem a responsabilidade agora de aprovar o programa quinquenal e o programa de governo. Devem criar condições para aprovar as medidas concretas para mitigar o sofrimento do nosso povo. Esse é o seu primeiro passo. Nós podemos debater sobre a Constituição, debater sobre o pacote eleitoral, mas isso não vai ter um impacto direto na vida das nossas populações. Agora, medidas econômicas e fiscais, estas é que vão ter um impacto direto na vida das nossas populações. Então, a questão dos impostos, a questão da gestão e exploração dos nossos recursos, a questão das políticas de emprego, essas é que têm um impacto na vida da população, também incluindo o custo de vida. É por aí que nós vamos defender. Na sua opinião, quais são os caminhos que o governo moçambicano, recém-empossado e liderado por Daniel Chapo, deviam seguir para que os moçambicanos voltem a confiar nas instituições do Estado? Nós já atualmente vemos que há rixas muito claras entre a população e a polícia, a falta de confiança, por exemplo, em relação aos tribunais. Como é que deve ser feita esta reconquista da confiança? É combater a corrupção. A corrupção deve ser combatida. A corrupção deve ser combatida. Nós temos que erradicar a corrupção. E depois temos que ter uma política adequada em recrutar elementos para a polícia. Nós não podemos recrutar elementos para a polícia que estão à procura de emprego. Mas sim recrutar elementos para a polícia que querem de fato exercer a função da defesa pública e segurança pública. Tem que ser assim. É por isso, muitas vezes, nós perguntamos os militares que passam para a reserva? Para a reserva, não, os militares que cumprem o serviço militar obrigatório no Exército, aqueles jovens, né, com seus 25, 26 anos. Por que não aproveitar esses jovens para ir para a polícia? Porque já trazem uma disciplina militar, já trazem uma formação militar e facilmente podem se adaptar na política policial. Porque polícia é uma função de grande responsabilidade. Não é para ir para lá com uma forma de que estou aqui porque estou já empregado. Então tem que haver uma estratégia real de recrutamento para pessoas para a polícia. Eu sei que é um debate complexo, mas temos que ter a coragem de definir com muita clareza quais são os critérios de recrutamento de elementos para a Polícia da República de Moçambique. E depois, o nosso sistema judiciário também tem que criar bases de confiança. Mas isso passa necessariamente, como disse logo no princípio, dar a independência administrativa e financeira ao sistema judiciário. E no fim do dia temos a questão de Cernic. Cernic tem que deixar de pertencer ao Ministério do Interior e passar a pertencer, subordar-se à PGR. Portanto, há muitas coisas que devem ser resolvidas para que o povo possa ter confiança nas autoridades nacionais. Eu sinto pena hoje quando vejo polícia não respeitar para a população. Sinto pena quando a polícia não tem a voz perante a população. Isso é mau, porque isso vai nos levar para uma situação de anarquia. E um país não pode ser governado com a existência de anarquia. E como é que olha para os 100 dias, ou melhor, para a proposta de 100 dias de governação de Daniel Chapo? Cada um tem a sua estratégia.
Cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua visão. Agora vamos esperar e olhar. Mas o que o povo precisa, de fato, medidas concretas para resolver seus problemas básicos. E estas medidas avançadas para os primeiros 100 dias? Sem tomar uma decisão em relação à política fiscal, não resolve os problemas. Sem uma decisão de criar condições de incentivos para a produção agrícola, não resolve os problemas. Sem reduzir o preço do combustível, não resolve os problemas. Portanto, é preciso tomar medidas concretas para mitigar o sofrimento do povo. Para depois, nos 100 dias, fazer a avaliação. Porque é preciso alavancar. É preciso renovar a esperança nas pessoas. Isso é só possível através de medidas econômicas sérias, objetivas e concretas que afetam a população de uma forma direta, num sentido positivo. E neste momento passam precisamente 30 dias ou um mês desde que Daniel Chapo tomou posse. Uma breve avaliação dos seus primeiros dias de governação. É difícil de avaliar porque ele ainda está a reorganizar-se e também vai ser muito difícil de avaliar sem que haja um compromisso político sobre as reformas. As reformas é que vão criar condições para o país. Reformas. A questão da política da habitação, a política da educação, saúde, a gestão e exploração dos nossos recursos. Enquanto não haver sinalização nessas áreas, vai ser muito difícil de avançar. Pode-se considerar que um diálogo com Venâncio Mondlane, entre Chapo e Venâncio Mondlane, pode ser também um sinal para avançar-se na governação? Eu espero e acredito que os dois encontrem-se e conversem. É importante que todos os moçambicanos conversem. É por isso que nós defendemos de que temos que construir uma sociedade dialogante, uma sociedade tolerante e temos que evitar a polarização. Porque a polarização não vai resolver os nossos problemas. Nós temos que estabelecer uma plataforma nacional que todos dialoguemos no mesmo espaço. Porque no passado, a política moçambicana esteve polarizada entre a Renamo e a Frelimo. Em algum momento, hoje, pagamos erros deste diálogo polarizado. Portanto, um diálogo nacional inclusivo é a única solução de resolver os nossos problemas. Senhor Presidente, estamos mesmo na reta final da nossa conversa e eu gostava que, em breves linhas, dissesse para os moçambicanos que nos acompanham que Moçambique almeja. Moçambique que eu almejo é um Moçambique reconciliado. Sempre esperei e vou esperar até os meus últimos dias que a Frelimo, o governo da Frelimo, apareça publicamente a pedir perdão aos moçambicanos por aquilo que aconteceu no período após a independência nacional. Um perdão por parte da Frelimo como governo é muito importante para pacificar as almas e criar um ambiente de reconciliação nacional. Segundo, o que eu almejo é que Moçambique tenha bases sólidas para conquistar a sua independência econômica. E para isso precisamos de ter reformas sérias para colocar Moçambique numa rota de desenvolvimento nacional. E, por último, eu espero o engajamento dos jovens. A juventude tem que fazer parte deste todo o processo de desenvolvimento nacional. Não se pode pôr à margem os jovens no desenvolvimento do país, porque são os únicos que vão assegurar o futuro. E o futuro se começa a construir hoje, com a participação de todos, jovens, mulheres e homens de Moçambique. É isso que eu espero. Alguma mágoa do Partido Frelimo do passado? A mágoa por mim, não.
É por isso que estou aqui vivo ainda. Mas quando diz que espera que o Partido Frelimo peça desculpas aos moçambicanos, Sim. Está a falar de quem em concreto? Tu sabes. E todos sabem que depois da independência nacional, muita gente foi fuzilada. Muita gente foi morta. E até hoje a Frelimo não quer assumir o seu erro. Tem que assumir. E também a Frelimo tem que assumir e tem criado condições para que houvesse guerra civil em Moçambique. A guerra civil em Moçambique resulta da má governação dos primeiros 2 anos depois da independência nacional. Tem que assumir esses erros e pedir perdão. A família Simango não guarda nenhuma mágoa do Partido Frelimo? Mágoa, eu penso, não. O que nós pedimos é que haja um reconhecimento e a indicação onde enterraram os nossos pais, não só os nossos pais, mas de todos aqueles que foram mortos em Nhassa. Eles têm essa responsabilidade de indicar os locais, para que as famílias possam, de uma forma digna, prestar a última homenagem aos seus entes queridos. Isso é importante. Isso é importante. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, quando nós falamos da reconciliação nacional aqui, não pode ser de uma forma fingida. Tem que ser efetiva e real. O país tem que se reencontrar com a sua própria história. Muitas vezes os conflitos que nós temos aqui resultam de todo o passado que nunca foi bem resolvido. Até nesses debates que se fazem na praça aqui, meia volta, voltam sempre ao passado, não é isso? Então tem que se resolver esse passado. Que passa necessariamente em reconhecimento dos erros cometidos. Isso faz bem para a nação moçambicana. E olhando para a crise pós-eleitoral, como é que o Movimento Democrático de Moçambique e particularmente o presidente do partido olha para estes relatos que temos acompanhado nos órgãos de comunicação social sobre perseguição de pessoas que apoiaram os movimentos contestatários pós-eleições, pessoas que apoiaram o movimento do Partido Podemos, apoiaram o movimento do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que muitas vezes são tidas como desaparecidas, outras até encontradas em suas residências mortas ou corpos abandonados já sem vida. É com muita tristeza e com muita preocupação. Portanto, é uma repetição da história. Aquilo que está a acontecer agora também aconteceu em 1974, depois do Acordo de Lusaka, em 1975 e em 1976. Aconteceu aqui em Moçambique, em particular nas zonas que eu vivi, em zona de Sofala. E foram por estas razões que aconteceram no passado que levaram as condições para o início da Guerra Civil, que foi promovida pela Renamo. Numa sociedade democrática, numa sociedade multipartidária, ninguém deve ser morto para apresentar as suas ideias ou ter uma opinião diferente. Ninguém merece a morte. E por isso temos a existência dos tribunais. Se um cidadão cometeu o erro, violou a lei, não se deve resolver com arma, mas sim levar a pessoa para o tribunal para ser ouvido e ser julgado. Agora, tirar a vida das pessoas é uma ameaça. É uma ameaça para o futuro. Porque esse indivíduo a ser assassinado deixa as suas famílias. E as famílias como ficam? E como que vão resolver esse mal-estar com a família? Por isso, é com preocupação que eu acompanho isso, com muita tristeza, e condeno, porque isso cria uma situação muito difícil para o futuro e também mina a construção de um Estado de Direito.
Por isso, os que promovem essas chacinas, essas matanças, essas perseguições, devem parar. Devem parar. Porque se eles continuarem, estarão a criar condições para uma guerra urbana. Portanto, temos que parar com isto. E é preciso parar. Muito bem, é o fim do nosso podcast, o Mozcast, um produto do jornal de Mozambique Times. Estivemos em conversa com Lutero Simango. Lutero Simango é presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e abordamos questões ligadas à saúde do partido e não só, mas também à vida dos moçambicanos. Este conteúdo poderá ser acessado nos nossos canais digitais, Facebook e YouTube. Até lá.